Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus, aleluia. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor, que por sua grande bondade nos dá esta oportunidade de estarmos aqui na sua santa presença, na casa de Deus, adorando e bendizemos ao seu eterno e poderoso nome. Com estas palavras eu quero cumprimentá-lo com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Aleluia. Este é o nosso culto, Momentos com Deus, culto idealizado e realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo eclesiástico de Pacaembu. Aproveito o ensejo para cumprimentar ao pastor Daniel Gonzalez, que estará ministrando a palavra do Senhor, ao pastor Luciano e a nossa irmã Daiane. E, em extensão, cumprimento a todos em o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Amado Deus, excelso Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, nesta casa e presença Tua, ó Deus, para adorar, louvar e bendizer o Teu nome. Venha nesta manhã abençoar os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este domingo, segundo domingo de agosto, é o Dia dos Pais. E eu quero parabenizar a todos os pais, irmãos e amigos que fazem parte desse nosso culto, que tenham um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo, pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, às nossas vidas, por sua bondade, que é tão grande e infinita. Glória a Deus. Aliás, a bondade de Deus, ela é eterna. Glória a Jesus. Está conosco aqui nosso irmão João Carlos Almeida. Que Deus abençoe ele, a sua esposa, Ivani. Que o Senhor abençoe também conosco Luiz Carlos, né? Que Deus abençoe nosso irmão Luiz Carlos, a nossa irmã Ruth, né? Irmão Paulo. Que Deus abençoe irmã Ruth, irmão Paulo. E também nosso irmão João Vanquel, né? Irmão João e irmã Sônia, também irmã Olivina. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos que estão ali participando desse culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos então louvar ao Senhor cantando um hino, né? Nós vamos cantar o hino de número 116. 116. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua bela voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou,
Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, livre estou, em Cristo nós fomos livres. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. E é nesta verdade que é Cristo que nós estamos firmados, glória a Deus. Hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? A lição de número 6, né? Que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus, né? Lição de número 6, importantíssima, né? Um ensino maravilhoso para todos nós. A condição dos gentios sem Deus. Portanto, é esta lição importantíssima que estaremos meditando, né? A palavra de Deus, né? Sexta lição do segundo trimestre, né? Comentada pelo pastor Douglas Batista. Glória a Jesus. Muito bem, eu quero ainda aqui, né? Primeiro, quero dar um aviso importante para os irmãos, né? Em função de, a partir de amanhã, a nossa cidade está vivendo uma outra condição em função de um decreto municipal, né? O decreto municipal, ele ordena que todos os munícipes e quem estiver aqui na nossa cidade, ninguém fique na rua a partir das 21 horas até as 5 da manhã, né? As pessoas, segundo o decreto, serão multadas, e se for pessoa jurídica, né, for empresa, a multa é mais alta ainda. Então, no caso, seria de 8 salários mínimos. Então, nós vamos adequar os nossos cultos, as nossas lives, durante a vigência desse decreto. Não se sabe até quando irá, né? Mas é uma medida do prefeito municipal para tentar controlar aqui o coronavírus na nossa cidade. Portanto, a partir de terça-feira, os nossos cultos, as nossas lives, iniciam às 19h30. Nós vamos iniciar meia hora mais cedo. Então, terça, quinta e domingo será às 19h30. A escola dominical continua no mesmo horário porque não afeta. Então, não esqueça, terça-feira, o nosso culto inicia às 19h30. Glória a Deus. Quero aqui ainda cumprimentar nossa irmã Ana Paula Miranda, que Deus abençoe o irmão Luciano Almeida, que também sempre faz parte dos nossos cultos de adoração a Deus.
né? E mais uma vez ele está aqui dizendo: a paz do Senhor a todos os irmãos e feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado, irmão Luciano, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado. E nós queremos mais uma vez, né, parabenizar a todos os pais, né? Hoje é o Dia dos Pais. E na mensagem diária de hoje nós falamos também abordamos sobre este assunto que é muito importante. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos então para a leitura do texto da nossa lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão dos homens. Efésios 2:11. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Glória a Deus, que maravilha! A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, de 12 a 14. Assim diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Portanto, nós vamos estar estudando justamente esta lição, que no primeiro tópico, o título é Chamados à Incircuncisão. Primeiro subtópico, o conceito de circuncisão. Segundo subtópico, significado religioso da circuncisão. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Quarto subtópico, a circuncisão na nova aliança. Segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Primeiro subtópico deste tópico, uma vida sem Cristo. Segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Terceiro subtópico, alienados aos pactos da promessa. Quarto tópico, sem esperança e sem Deus. Primeiro subtópico, desprovidos de esperança. Segundo e último subtópico, sem Deus no mundo. Portanto, é este assunto abrangente e maravilhoso que nós estaremos estudando com o pastor Daniel Gonzalez. Deixa eu aqui cumprimentar mais alguns irmãos que estão conosco e logo em seguida estaremos orando. Conosco, nosso companheiro, diácono Jander, irmã Renata e família, a irmã Márcia Gonzalez, né, que é nora do pastor Daniel, esposa do Daniel filho. Glória a Deus. Também nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, irmã Terezinha Viscardi, que é esposa do pastor Daniel, a Fernanda Alves, lá em Minas Gerais, em Limeira do Oeste. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Então vamos orar ao Senhor, né? E logo após, pastor Daniel estará ministrando a palavra de Deus. Não esqueça, você compartilhe este culto
compartilhe. Se você precisa de oração, mande o seu pedido de oração. Pastor Luciano e irmã Daiane estão ali anotando os seus pedidos de orações e ao final nós estaremos orando com você e por você. Amado Senhor e Pai bendito, te agradecemos por esta oportunidade, pedimos a tua bênção para o teu servo que vai ministrar a tua palavra, queira usá-lo em tuas mãos, bem como sempre o Senhor tem usado. Fala conosco, edifica a tua igreja e glorifica o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, com a palavra, pastor Daniel Gonzalez. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, a amada igreja do Senhor, que nesse momento está aí no seu lar, mas está participando juntamente conosco nesta manhã, onde estaremos aqui ensinando, mas também aprendendo a palavra de Deus. E quero cumprimentar também você, meu amigo, minha amiga, que porventura também está aí conectado nos meios de comunicação a qual nos dispomos para levar a palavra de Deus até você. Que você seja bem-vindo em nome de Jesus, para nesta manhã estar recebendo a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar aqui também pastor Ananias, pastor da nossa igreja, e agradecer pela oportunidade que nos é concedida de poder estar aqui cooperando na obra do Senhor, falando aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Nas minhas orações eu peço que não fale eu, mas que o Senhor me use como um instrumento nas suas mãos para levar a palavra genuína, verdadeira de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os lares, e que você possa ter uma manhã muito abençoada. Quero cumprimentar já o pastor Ananias, parabenizar o senhor pelo Dia dos Pais, cumprimentar também o pastor Luciano, que Deus continue abençoando o senhor, pastor. Irmã Daiane, pelo trabalho que vocês estão realizando aqui, nesses momentos difíceis, né? Mas quero cumprimentar também, aproveitando a oportunidade, todos os pais, parabenizar a todos pelo Dia dos Pais, que vocês sejam muito abençoados de uma forma muito especial nesse dia, que Deus venha assim derramar sobre vocês todas as bênçãos que vêm lá do trono da graça para as nossas vidas. Cumprimentar também, em especial, meu filho, que está ali com a minha esposa neste dia, esta manhã está ali junto conosco, porque ele também é pai. Então quero aqui, já abracei ele cedo, mas quero mandar um abraço agora também a ele, parabenizando ele pelo Dia dos Pais e pelo pai que ele é para os seus filhos. Quero também cumprimentar a minha esposa, a minha nora, meus netos, que Deus venha abençoar de uma forma muito especial, que é a nossa família, aquela família bem estreita, bem ali achegada, que são esposo, esposa, filhos, noras e netos. E eu louvo a Deus porque isso é um privilégio muito grande para nós, ter uma família e ter uma família servindo ao Senhor. Isso é o que é o mais importante. Não só o fato de termos uma família, mas termos uma família servindo ao Senhor. Porque o salmista disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que nessa manhã Deus possa assim nos abençoar, para estarmos aqui falando dessa lição, como o pastor já fez um enredo aqui dos assuntos que serão abordados nesta lição,
onde fala sobre a condição dos gentios sem Deus. Primeiramente, nós temos que entender e saber o que é gentio. Talvez você, meu irmão, que já faz parte desta igreja, você conhece essa história muito bem, mas eu creio que tem muitas pessoas que nos ouvem nesta manhã e que já ouviram falar essa palavra gentil, mas na realidade não sabe o que quer dizer. O que quer dizer um povo gentil? Segundo a palavra de Deus, gentios são todos aqueles que não fazem parte da descendência de Abraão. Não fazem parte do povo judeu. Esses são considerados povo gentil. Não fazendo parte da descendência de Abraão. E o povo judeu são todos aqueles que são herdeiros de Abraão. Geração de Abraão através do seu filho Isaque. Vamos frisar esses dois pontos aqui, que você pode ter lido já a Bíblia aí, e você vai ver ali que Abraão teve um filho por nome de Ismael, antes de Isaque. Mas se você acompanhar a leitura, você vai ver que Deus faz promessa em posteridade sobre a vida de Isaque, o filho que ele teve com Sara. Então é sobre esse povo e essas duas divergências que existem, e nós encontramos tudo isso ali no Velho Testamento, né? Povo judeu, povo da promessa; povo gentílico, povo fora da promessa. E o que a lição de hoje fala, como que era a condição desse povo que era fora da promessa, chamado gentios, que eles viviam sem Deus. Aqui na introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem a presença, sem a esperança e sem Deus no mundo. São 5 coisas a qual os gentios tinham que enfrentar, né? Esse aqui são 5 itens que vai ser discorrido nesta lição de hoje, né? Mas nós já falamos sobre os gentios, quem eles são. Eu creio que agora você já tem uma noção do que é que nós estamos falando, né? Fala também de um povo judeu. Por que é que eles eram separados, né? Falaram chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como os incircuncisos. O que vem a ser incircuncisos? O que é circuncisão? Nós precisamos entender esses pontos para que nós possamos entender o que a palavra de Deus ela tem para nos revelar na manhã desse dia. Nós já vimos que gentios eram aqueles que não pertenciam ao povo judeu. E esse povo judeu, qual era a referência que eles tinham para ser chamado povo de Deus? Aqui fala do conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Era um sinal que todos que eram nascidos descendência de Abraão, ou que eram servos comprados com dinheiro, tinham que passar pelo processo de circuncisão. Aqui a palavra de Deus diz que era uma cirurgia feita
no órgão sexual masculino, e que aquilo era como sinal para o povo judeu. E Deus falou com Abraão e fez esse pacto com ele, para que todos que fossem nascidos da sua casa, ou comprados de fora, e que fossem fazer parte da sua família, deveriam ser circuncidados. Quer dizer, teriam que passar por essa cirurgia no órgão sexual masculino, para que eles pertencessem à comunidade judaica, fossem considerados como povo de Deus, né? Vamos falar sobre procedimento, que não é o caso aqui. Mas a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Quer dizer, aquela era uma marca que existia no povo judeu, que separava eles dos outros povos. Seria um privilégio? Será que Deus só se voltava para o povo judeu? Não, aquilo tinha um significado. Ele tinha um significado religioso, né? Esse significado era sempre apontando para a santificação. O fato é que não era só receber o sinal, mas quem recebia o sinal, ele assumiu um compromisso de se santificar diante de Deus. Ele tinha que ter uma vida separada. Israel não era privilegiado somente para eles a salvação, somente para eles a promessa, mas eles eram separados para ser exemplo para as demais nações. Eles tinham que ser exemplo, era povo chamado por Deus, então eles tinham que ser exemplo, para que as outras nações vissem nele algo diferente na vida deles, que condizesse com aquele chamado. E nos dias de hoje também, não é diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser diferente do mundo, para não nos contaminar com as coisas do mundo, assim como Israel também era chamado para não se contaminar com as coisas do mundo, a crer num só Deus verdadeiro, a viver de acordo com a palavra dele, com a lei a qual eles eram regidos naquela época. E dessa mesma forma é que nós temos que ser também hoje. Mas vamos ver que Israel, por várias vezes, pecou contra Deus. Mas nem por isso Deus excluiu eles da promessa. Mas o importante é que eles tinham esse sinal como povo de Deus, povo separado, herdeiros da promessa feita a Abraão. Qual que é a promessa que foi feita para Abraão? Quando Deus chama Abraão lá, em Ur dos Caldeus, e ele fala: sai do meio da tua parentela, e eu mostrarei para você, Abraão, a terra que você vai habitar. Aí disse para ele: olha, vê se você consegue contar as estrelas, e vê se você consegue medir a areia do mar. Ele disse: assim será a tua semente, aleluia. Reis sairão do teu ventre, e farei de ti uma grande nação, aleluia. Então foi essa a promessa, e essa promessa era extensiva aos seus filhos, à posteridade. Uma promessa até que difícil para acreditar, irmão Luciano? Um homem avançado de idade, uma mulher que já havia cessado o seu período fértil, A Bíblia fala o costume, mas é o período fértil. E ali Deus faz essa promessa. Então os judeus, eles tinham essa promessa como alvo a seguir. Mas desde que eles vivessem em obediência
aos mandamentos do Senhor. Então eles não podiam achar que eles eram os melhores, mas eles eram apenas escolhidos por Deus para ser exemplo para as demais nações. Mas aí o apóstolo Paulo, falando aqui, o costume era uma coisa tão significativa para eles, que eles não aceitavam nem se sentar com um gentil para fazer qualquer tipo de refeição. O fato é que quando Pedro declara que batizou Cornélio, criticaram ele, que ele tinha entrado na casa de um gentil para comer com eles. Então era um fato muito relevante para os judeus esse sinal. Eles criam que aquele sinal daria uma salvação para eles. Mas aí, o terceiro subtópico fala, Paulo aqui falando, ele fala que sobre a circuncisão do coração. Ele fala sobre a circuncisão do coração. Aleluia. Ele diz assim, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus eram apenas físicos, realizados por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que, na verdade, a circuncisão não se trata de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, é feita no coração, é aquela transformação, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e nos tornamos uma nova criatura. A Bíblia diz que quando nós passamos por esse processo de uma forma verdadeira, não externa, não de lábios, mas aquilo que vem lá do profundo da nossa alma, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele homem que roubava, aquele homem que matava, aquele homem que prostituía, que fazia toda sorte de miséria nesse mundo, agora ele se torna uma nova criatura. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nessa circuncisão do coração. Nós temos que ser circuncidados, não um sinal externo, feito por mão de homem, mas um sinal interno. A transformação da nossa vida através de Cristo Jesus. Esta é a verdadeira circuncisão. Esse é o verdadeiro sinal que cada um de nós temos que ter, para que possamos seguir as pisadas do Mestre, para que possamos andar com Ele, para que possamos fazer a sua obra, para que possamos ser exemplos, como Israel era para ser exemplo às nações no passado. A igreja hoje, passada pelo processo do novo nascimento, circuncidado no coração, ele tem que ser exemplo, a igreja tem que ser exemplo para o mundo que jaz nas trevas. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui, que devemos ser circuncidados, não com um sinal feito por mão de homens, mas uma transformação interior, aquela que muda a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, em que o amor de Deus ele passa a ser derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala também sobre a circuncisão na nova aliança. O que é a nova aliança? Tinha uma aliança passada, e agora essa nova aliança, que ela vem após Jesus entregar a sua vida ali na cruz do Calvário para resgatar toda a humanidade. Por que eu falo todo? Porque ele morreu por todos. Agora, nem todos aceitam, recebem esse privilégio, recusam o perdão de Deus, recusam a misericórdia de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nós que estamos aqui, você que está em casa, nos assistindo, participando dessa escola, um dia você levantou a sua mão confessando que você crê em Jesus Cristo e que Ele é o teu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Então aqui fala da circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões
acaloradas entre judeus e gentios. Por que causou discussões? Porque mesmo uns judeus crendo, eles achavam ainda que teriam que passar pelo processo da circuncisão, que só Cristo não seria o suficiente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, quando queremos colocar outras coisas na nossa vida, achando que vai ajudar a nossa caminhada diante de Deus. Mas, quando um jovem chegou e perguntou para Jesus: o que eu preciso? O que eu devo fazer? Eu creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não precisa mais nada. É só você aceitar Jesus como Salvador. É só crer nele, que ele é o único que nos pode levar ao Pai. Então, nesse caso aqui, quando fala sobre a circuncisão da nova aliança, ela diz que não necessitamos mais agora de sinais externos para que possamos ser identificados como povo de Deus. Mas o que precisamos é ter uma vida de retidão diante de Deus, né? Aqui fala, né, que Paulo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós. Num todo, não é só num membro, mas é num todo, somos nós que servimos a Deus no Espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nova criatura, transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, somos regenerados, somos assim aceitos por Deus, porque aceitamos o Filho como nosso único e suficiente Salvador. Então os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então, só recapitulando aqui um pouquinho para passarmos para a segunda parte. Gentios, povo que não pertencia à comunidade judaica, não participavam da circuncisão, estavam longe de excluídos, né? Eram incircuncisos e estavam sem Cristo. Esta era a situação do povo gentil. Mas aqui na segunda parte, fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Ele vai falar sobre os separados de Israel e longe da promessa, né? Aqui diz o seguinte, que nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa. Quando ele fala naquele tempo, né, Paulo aí agora traz, né, em memória dos gentios, a situação deles, antes de conhecerem a Deus verdadeiramente, através de Cristo Jesus, né? Era uma vida sem Cristo, né? Era uma vida que eles não tinham esperança de nada. Parece que eles olhavam, eu creio assim, que eles olhavam para o povo judeu e falavam: só o povo judeu. Deus se revelou só ao povo judeu. Deus não olhou para nós. Era a concepção dos gentios naquela época, que Deus havia se revelado somente para o povo judeu e não para as outras nações.
Mas quando nós vamos lá, voltamos lá em Abraão, Deus faz promessa para ele, e ele diz assim, ó, todas as nações, aleluia, serão benditas em teu nome. Todas as nações. Quer dizer que ali já demonstrava que Deus tinha um plano para resgatar todas as nações gentílicas. Mas aqui o apóstolo falando para ele, no tempo em que vocês viviam na ignorância, no tempo passado, né, vocês viviam separados, né, e estranhos aos concertos da promessa, né, vocês tinham uma vida sem Cristo, né, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo. Gerações idólatras, poderia comparar hoje o povo que vive no mundo, né? Servindo a vários deuses, né? Achando que aquilo podia trazer eles até diante de Deus. Mas, na verdade, eles estavam muito distantes de Deus, porque não conheciam as promessas, não conheciam a Cristo, não tinham a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus, né? Era um paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz, né, de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Tem um hino que fala, né, que meios de salvar se inventam, né? O povo inventa tanta coisa. Quando a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Muitos criam vários caminhos achando que dá para você chegar até Deus, mas a verdade e a palavra de Deus, que é a verdade, ela diz que o único que pode nos levar até Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para nós, né? Então Paulo tenta mostrar para o povo de Efésios que o caminho era Cristo, né? Como também era indiferente às promessas acerca dele e de sua obra. Quer dizer, era um povo cego, sem direção e sem aonde eles se apoiarem para ter uma fé viva e uma esperança, né? Mas também fala que eles eram separados da comunidade de Israel, não só separados da comunidade de Israel pelo fato da circuncisão, do sinal que o judeu recebia, né? Mas também não faziam parte do povo escolhido. Eu falei no começo que Israel, nós estudamos uma lição passada aí, que eles se fecharam entre eles. Nós somos povo de Deus, só nós temos o privilégio, Deus nos ama só a nós, né? E eu disse no começo que Israel não foi separado para isso, mas ele foi separado para ser exemplo. Mas aqui era um extremismo tão grande que eles não aceitavam. Então eles eram separados por causa dos símbolos, né, externos, mas também, né, não faziam parte do povo escolhido. O judeu não aceitava eles. Nós vimos que os cultos lá, as adorações, era restrita ao povo judeu. Nenhum gentil tinha condições de adentrar ali para oferecer sacrifício nenhum. Aquilo era a exclusividade deles. Mas aqui diz assim que a constatação cruel era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, né? Nessa perspectiva da lei,
e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Glória a Deus. Às vezes as pessoas vivem na cegueira espiritual, porque eles ainda não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender que através de Cristo Jesus, nós temos condições para mudar a nossa vida, para sair de uma vida de pecado, para entrarmos na presença de Deus, e se permanecermos firmes até o fim, sermos herdeiros de todas as promessas que o Senhor tem feito para a igreja. É isso que Paulo queria que os efésios entendessem, e é isso que eu falo aqui nesta manhã, para todos que nos ouvem nesta manhã. Temos que conhecer a pessoa de Jesus Cristo, mas conhecer como? É viver as pisadas de Jesus. De que jeito? Obedecendo a sua palavra. Aí vamos nos tornar descendência de Abraão e herdeiro das promessas que o Senhor tem preparado. Então eles estavam separados da comunidade, não é só por causa do sinal que eles não tinham, não, no seu corpo físico. Mas eles estavam separados porque não conheciam, não entendiam, não sabiam o caminho que eles tinham que trilhar. Mas Jesus veio e nos abriu uma porta. Aleluia. Ele nos mostrou o caminho. Diz que nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas Ele veio para trazer um norteamento para a nossa vida. Ele convidou a todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio. E o que Paulo queria que os efésios entendessem essas coisas. E essa palavra fala conosco. Falou naquele tempo com os efésios, e hoje ela fala conosco. Endireitar, João Batista fala: endireitai as vossas veredas, né? Mude os pensamentos, né? Porque só Jesus Cristo é que tem poder para nos guiar, para nos dar uma direção certa, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus, né? E ele também fala sobre alienados aos pactos da promessa, né? Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos, né? Aqui vai falar sobre o pacto abraâmico, né? O pacto abraâmico, né? Quando, eu disse ainda há pouco, né? Quando Deus faz aquela promessa para Abraão, né? De abençoar a sua semente, fazer dele uma grande nação, né? Também fala do pacto mosaico, né? Onde ele fala para Moisés. O interessante, amada igreja, e você que nos ouve nesta manhã, que em todos os pactos Deus fala: se você permanecer na minha presença, se você andar segundo os meus estatutos. Então isso traz referência para nós, que não é de qualquer maneira que vamos nos encontrar com o nosso Deus. Existe uma regra estipulada pelo Criador. E nós temos que andar segundo a sua palavra. Ele fala para Abraão: se você observar os meus estatutos, fala para Moisés também, né? Você será conhecido por todas as nações, eu te exaltarei diante de todas as nações. E para Davi, o pacto davídico também, ele fala sobre um reinado.
a posteridade do seu reinado que passaria. E se formos ver a palavra de Deus, né? Nós vemos ali o reinado de Davi, o sucesso que ele teve. Depois passa para Salomão, né? E já partindo aqui, né? Para uma esperança messiânica. Porque daquela linhagem é que viria o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, uma vez generados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados, quer dizer, longe da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos filhos por adoção. E logo somos co-herdeiros com Cristo de toda a herança que o Senhor tem para nos dar. Para a sua igreja. Ele tem para o seu Filho, e todos que aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos herdeiros juntamente com Ele de todas essas maravilhosas promessas. E a maior promessa é que um dia estaremos para sempre com Ele, lá na glória, participando de tudo o que Ele tem preparado para os que forem fiéis até o fim. Aleluia. Então os gentios aqui, eles apesar de estar vivendo numa escuridão espiritual, vivendo de uma maneira que eles não tinham um rumo a seguir, mas eles se esqueciam, eles não sabiam que eles também eram herdeiros na mesma promessa do povo judeu, né? Aqui a síntese diz assim: a antiga condição dos gentios era desoladora. E como era, né? Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Viver na escuridão espiritual é coisa terrível. Não ter um rumo firme para seguir, um alvo para estar olhando, é coisa muito terrível. Mas vamos para frente. Aqui também fala sobre desprovidos da esperança, né? A esperança, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Por que é que nós estamos aqui? É porque nós confiamos que Jesus é o nosso Salvador. É porque nós confiamos na promessa que Ele fez, que Ele iria preparar lugar e um dia Ele voltaria e nos levaria para estar junto com Ele para sempre. Aleluia. E eles eram desprovidos dessa esperança, porque não conheciam a Cristo verdadeiramente, né? Mas podemos também afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Quer dizer, quantas vezes nós deparamos com pessoas e vamos pregar o Evangelho, fala, para, rapaz, isso aí não existe. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Acabou coisa nenhuma. A palavra de Deus nos afirma que existe uma vida após o túmulo. Uma vida com Cristo para aqueles que o aceitam e são fiéis deles até o fim. E uma vida também sem Cristo para aqueles que rejeitam o perdão de Deus. Que vão ser condenados não pelo pecado, mas porque rejeitaram o perdão de Deus. Porque as portas estão abertas, Ele nos abriu uma porta para nós.
Cabe cada um de nós aceitá-lo ou não. Quer dizer, vai ser condenado porque não aceitar o perdão de Deus. Mas que Deus está pronto a perdoar todos, né? Então eles tinham essa filosofia que não existia vida. Então havia esse conceito dentro deles. Para que se preocupar com isso? Não, vou viver minha vida, porque o dia que eu morrer acabou, né? Não existe esperança, né? Mas, consequentemente, pudesse, né, ser ditosa, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. O que é que nos sustenta na igreja? No que é que nós estamos firmados? Para falar para os outros da nossa fé. No que é que nós estamos firmados? Nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós estamos firmados na promessa que Ele fez. Nós estamos firmados em algo sólido, que nós podemos confiar com convicção plena, de que tudo isso que Ele prometeu, isso vai se cumprir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, né? Mas eles não tinham essa esperança. Achavam que morreu, acabou, né? Mas o que importa é que, com a esperança, ela é a âncora, é esse suporte que eu estou falando, é aquilo que nos mantém firme, que não nos deixa abalar, mas que nos sustenta de uma forma que nós só olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus, para não desviarmos nem para um lado nem para outro, mas perseverar. E era isso que Paulo queria que os efésios entendessem, né? Aleluia, glória a Deus. Os gentios estavam desprovidos, né, dela, padeciam de medo e incertezas. O mundo vive numa incerteza. Se você for fazer uma enquete aí, todo mundo crê em Deus, tudo. Mas, se você perguntar, você tem certeza da sua salvação? Será que todos podem responder que tem certeza? Né? Para termos a certeza de salvação, meu prezado amigo, Igreja do Senhor, nós temos que ter um ponto de apoio para nos firmar e para ter certeza que aquele ponto de apoio, ele vai te dar segurança para você prosseguir nessa jornada. Né? Então eles viviam, né, nessa incerteza, né? Por conseguinte, a falta de esperança e de paz relevava a ausência de Deus. É um hino que fala, né, que o homem sem Deus é como uma folha seca. Ela vai para onde o vento assopra. O vento assopra para lá, ela vai. Daqui a pouco o vento assopra para cá, depois assopra para lá. Quer dizer, ele não tem uma direção a seguir. E essa é a situação dos gentios, e é a situação de todos aqueles que vivem diante de Deus, porque não querem aceitar a Cristo como Salvador. Mas também fala, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios, né, eles não acreditavam numa divindade. Por sinal, diz que eles eram politeístas, né, e idólatras, eles adoravam vários deuses. Até Paulo, né, passando pelo meio deles, né, falou assim: vocês falam aí, mas esse Deus desconhecido que vocês têm aí no meio desses tantos deuses que você tem, esse Deus desconhecido aí, esse é o que eu sirvo, aleluia. Esse é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez tudo, é o Deus da minha vida, né? Então eles tinham a crença, mas uma crença totalmente errada.
uma crença totalmente fora dos parâmetros divinos, fora daquilo que Deus nos revela através da sua palavra. Quando você conhece a verdade te esclarece tudo. Ela te revela aquilo que Deus quer sobre a nossa vida. Mas eles não, eles eram idólatras e apelando para deuses que não podem fazer nada por nós. Não podiam fazer nada por eles, né? Pois eles acreditavam e adoravam a muitos deuses, né? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados. Quer dizer, eles estavam separados de Deus, porque Deus diz que eu não dou a minha glória a outro. Né? A palavra de Deus diz que nós temos que servir um só Senhor. Nós temos que trilhar por um só caminho. Nós temos que andar com convicção de quem nós estamos seguindo. Quando temos vários deuses, para quem que eu vou seguir? Era a situação do povo de Efésios, antes de conhecer a Jesus Cristo, né? Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas e densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Na lição número 4, se não me falha a memória, fala sobre predestinação, na qual eu ministrei essa palavra nesse dia. Predestinação, como foi falado aquele dia, não é privilégio, mas é algo que já estava no projeto de Deus para resgate de toda a humanidade. Então aquele diz, né, que esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios, quer dizer, tudo aquilo que tinha sido projetado por Deus já lá antes da fundação do mundo, no tempo certo, no tempo de Deus, os gentios foram alcançados e tiveram o direito, tiveram o privilégio de conhecer a um Deus verdadeiro, a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que se preocupa com cada um de nós. Se você vive nas trevas, se você vive na escuridão espiritual, se você vive no mesmo sentido que vivia o povo gentílico naquela época, achando que Deus não se preocupa com você, você está muito enganado. Porque Deus, Ele se preocupa com cada habitante da face da terra. O amor de Deus é tão grande, como lá está escrito em João 3,16, a ponto de Ele entregar o seu Filho. É um versículo muito conhecido, já foi falado muitas vezes, o teu ouvido deve ter assimilado muitas vezes citando esse versículo, de Ele entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. Não é privilégio de um ou de outro, mas é o amor de Deus sendo derramado, aleluia, sobre a vida de cada um de nós, de cada habitante da face da terra. Deus olha e vê uma alma ali que precisa ser resgatada. E quem pode resgatá-la é somente Jesus Cristo. Então, esta era a situação do povo gentílico. E eu e você, Igreja do Senhor, fazíamos parte desse povo. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos revelou a sua salvação. E tomamos por decisão própria a aceitar a Jesus Cristo,
a acertar o plano de salvação que Ele nos proporcionou. E por isso é que nós estamos aqui. Então eu quero fazer um convite para você que nos ouviu nesta manhã. Venha para Jesus. Aceite Ele como Salvador. Faça como o povo de Efésio fez, quando recebeu a palavra, receberam essa fé gloriosa e tiveram as suas vidas transformadas. Eram gentílicos, mas depois passaram a ser povo de Deus, herdeiros com Abraão e com a esperança de um dia, soar a trombeta, o Senhor vier buscar a sua igreja, eles estarem prontos para subir e viver eternamente com Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor Ananias, pastor Luciano, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus, louvamos a Deus pela explanação da sua santa e bendita palavra. E eu estava observando o ensino que era ministrado pelo pastor Daniel, e é lógico, ensino derivado da palavra de Deus, né? Onde o comentarista, pastor Douglas Batista, teve a preocupação simplesmente de transmitir aquilo que Paulo levou à igreja de Éfeso. E você vê que interessante que ali o apóstolo Paulo, ele não traz o ensino do judaísmo. O central ali não era o ensino do judaísmo, dizer que todas as pessoas teriam que ser prosélitos do judaísmo ou coisa que o vale. Não. Paulo traz como meio de salvação para a igreja de Éfeso e para todo mundo a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes, quando falamos objetivamente do Evangelho, da salvação, muitas pessoas ficam irritadas, detestam, e tem alguns casos até que pessoas odeiam os crentes. E qual é a base desse ódio? É porque eles dizem que só eles estão salvos. Você tem que ir para a igreja dele, em primeiro lugar, que Paulo, quando ele fala de igreja, ele fala da igreja universal, a igreja invisível. Ele não fala de Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, nenhuma. Certo? Porque o que é Assembleia de Deus, Congregação Cristã, o Brasil para Cristo e vamos daí por diante? O que são isso? São apenas e simplesmente denominações. A Assembleia de Deus não é um meio de salvação, nunca foi, não é e nunca será. Congregação Cristã no Brasil e tantas outras igrejas, não é meio de salvação. Não é meio de salvação. Apenas proclamam a salvação em Cristo Jesus. Simples e puramente isto. Simples e puramente isto. Agora, quando a gente fala no meio evangélico, onde tem tantas igrejas, tantas denominações, ora, para ser sincero, o amor que nos une é bem maior que as diferenças que nos separam. Simples e puramente isto. Ah, mas aquele ali é da Igreja Batista. Ah, mas aquele ali é da Assembleia de Deus. Ah, mas aquele... Meus senhores, nosso negócio é Cristo. Agora, quando você vê uma denominação, seja qual for, que ela impõe que alguém para ser salvo precisa pertencer a ela, então você pode sair fora que é um barco furado. Pode sair fora que é um barco furado, porque o único meio de salvação é Jesus. Diz a Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus quer que todos se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. E que Cristo é o único meio pelo qual devemos ser salvos. Olha que Paulo nem diz que podemos, mas que devemos. Então, não existe outro meio. O meio é Jesus. Então, se você estiver acompanhando aqui o ensino da palavra de Deus, saiba disso. Venha para Cristo, e Cristo é poderoso para te salvar. Amém? Deixa, enquanto o pastor Luciano chega aqui, eu vou cumprimentar alguns irmãos que estão aqui. Cumprimento a irmã Lucilene, seu esposo, a filha, nossa irmã Marisa Aguiar, irmã Cida Góes. Cumprimento também a irmã Márcia Moreira e toda a família Moreira, o pastor Moreira, que Deus abençoe. Também quero cumprimentar, aleluia, são esses irmãos que estão conosco. Deus os abençoe. Vamos então para os pedidos de orações. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus e desejamos cumprimentar a todos os queridos internautas com a paz do Senhor, bem como ao pastor Ananias e ao pastor Daniel e a minha querida esposa, irmã Daiane, também com a paz do Senhor. Antes de orarmos, eu quero parabenizar a todos os papais que neste momento estão sendo homenageados, parabenizados pelo Dia dos Pais. Nós sabemos que temos o pai biológico, que é o meu, inclusive Sérgio está assistindo. Meus parabéns, pai. Nós o amamos e continuamos orando sempre pelo Senhor. Também temos os nossos pais espirituais. A Bíblia diz que devemos considerar os mais velhos como pais, especialmente na igreja, pais na fé. Temos aqui pastor Ananias, pastor Daniel e tantos outros, e eu desejo também aos senhores feliz Dia dos Pais. Acredito que num ouvido o sentimento é de gratidão pela homenagem, e no outro é de responsabilidade, porque se consideramos os senhores como os pais, é porque nós seguimos as vossas pisadas e os vossos exemplos. E temos também o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, a quem tributamos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós vamos estar orando, não veio nenhum pedido de oração específico, mas vamos orar por todos os pais e agradecer a Deus pelo privilégio de termos ouvido essa preciosa palavra, esse precioso ensinamento, que eu acho que quando o apóstolo Paulo teve essas inspirações, foi devido a isso que ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso é muito profundo e nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, exaltamos ao Teu nome por podermos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra, a qual nos edificou e alegrou o nosso coração, pois vimos que éramos, Senhor, distante das promessas. Estávamos, Senhor, numa condição, meu Deus, sem esperança, mas foi, Senhor, do Teu agrado e do Teu bendito Filho, o Senhor amado se entregando por nós na cruz do Calvário, fazendo com que pudéssemos participar dessas promessas. Hoje eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada pai, aqueles, Senhor, que estão, ó Deus amado, com seus pais em casa, que eles possam desfrutar, Senhor amado, desse momento tão especial. Aqueles que já não têm seus pais físicos, biológicos, mas têm a família cristã, com pais na fé, irmãos, companheiros que também merecem ser homenageados. Abençoe a cada um, abençoe os pastores que também são pais. Alguns deles, inclusive aqui nós temos visto isso, seus filhos biológicos estão em casa, mas eles estão servindo aqueles que estão debaixo da sua autoridade pastoral e ministerial. Abençoe cada um deles de forma especial, Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, estamos chegando aos instantes finais desse nosso culto de louvor a Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos e amigos que estiveram conosco e que estão conosco. Deus abençoe a todos. Logo mais às 8 da noite ou às 20 horas estaremos aqui para mais um culto de louvor ao nome do Senhor. Queremos avisar, em função de um decreto municipal que passa
a vigorar a partir de amanhã, né? Então, o decreto diz que a partir das 21 horas até as 5 da manhã, por tempo indeterminado, ninguém poderá estar na rua, né? Então, nós vamos alterar o horário dos nossos cultos. Então, a partir de terça-feira, observe bem, a partir de terça-feira, os nossos cultos da noite, eles iniciarão às 19h30. Não será mais às 8 da noite, mas às 19h30. Portanto, nós queremos chamar a atenção de todos para, enquanto vigorar o decreto, nós vamos manter assim. Quando o decreto deixar de vigorar, nós voltamos para o antigo horário ou alteramos para um outro horário. Aí nós vamos pensar. Amém? Então, que Deus abençoe, agradeço ao pastor Daniel, que Deus abençoe, agradeço ao pastor Luciano, irmã Daiane, agradeço a você, irmão, irmã, amigo, amiga, que esteve conosco, que a bênção do Senhor seja sobre você, que Deus te dê vitória. E mais uma vez quero parabenizar a todos os pais, portanto, feliz Dia dos Pais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.